Meus irmãos, este sermão ele nasceu de um momento de construção de conceitos familiares e também de um momento de construção na minha casa. Como eu trabalho pouquíssimo em casa, eu trabalho mais na igreja e em casa eu venho para dormir, descansar, ficar com a minha família, a minha ferramenta, a minha caixa de ferramenta estava empoeirada, jogada para o canto, mas esses dias algumas coisas aqui em casa tiveram que ser ajustadas, arrumadas. E eu puxei a minha caixa de ferramenta, peguei as minhas ferramentas e mão na obra. Se eu não tivesse essa caixa aqui guardada, eu teria que comprar ferramentas. Eu teria que adquirir ferramentas. E eu digo para vocês que quando eu abri a minha caixa de ferramentas e vi aquelas chaves de fenda, né, aquelas outras chaves de porca, vi o martelo, vi algumas buchas, alguns parafusos, eu dei graças a Deus, porque eu não precisava sair. Porque se eu tivesse que sair, eu teria que colocar máscara, teria que entrar num lugar, numa loja com muita gente, e a gente está correndo disso. A gente não quer, de forma alguma, ser contaminado com o vírus da Covid-19. Então, meus irmãos, na vivência familiar, dentro do lar, e agora com a intensificação de estarmos em casa, nós também temos ferramentas. Na verdade, nós temos recursos dados por Deus para nossa família ser mais feliz. E que a gente está redescobrindo. E eu espero que você também esteja redescobrindo e que também, com hoje à noite, você alerte-se um pouco mais sobre essa perspectiva desses recursos divinos. Alguns textos são clássicos sobre a vida familiar. O texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21, fala de sujeitarmos uns aos outros em amor, fala do papel da mulher, do homem, fala do papel do marido, da esposa, do pai, do filho, e etc. E há um texto correlato a esse famoso texto de Efésios 6, que é o texto de Colossenses. E eu queria que você, se pudesse, abrir a sua Bíblia aí na sua casa ou acessá-la, será muito legal. O texto base da mensagem é Colossenses 3, de 15 a 17. Mas o texto do contexto é de 12 a 21. Mas nós vamos ler só o 15, 16 e 17 e fazer alguns apontamentos dos demais versículos. Tá bom? A minha versão é a Almeida, a nova Almeida atualizada, a NAA, e eu quero que você, se quiser, pode ler na versão que você estiver aí. O texto diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, seja em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Aonde estão esses recursos? Como nós podemos obtê-los? Na verdade, você que já se converteu, você que é um cristão, um discípulo de Jesus, você já tem esses recursos, graças a Deus. Mas antes de falar desses recursos, o texto fala que nós somos eleitos de Deus, no versículo 12. E no versículo 13 deste mesmo capítulo, ele diz que nós devemos nos suportar uns aos outros e nos perdoar uns aos outros. E se alguém tem motivo de queixa, já que Deus nos perdoou, devemos nos perdoar uns aos outros. O versículo 14 diz: acima de tudo, porém, esteja a paz, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aí entra o versículo 15, que a paz de Cristo seja árbitro em nossos corações. Pensando nisso e pensando nessa perspectiva, meus irmãos, o apóstolo Paulo está ensinando que, nesse texto, que Cristo nos deu esses recursos espirituais para que as nossas famílias estejam sendo consertadas diariamente. Claro que o contexto fala que nós devemos perdoar. Aí talvez você possa dizer: pastor, mas é fácil perdoar quem a gente ama. Existem famílias que estão passando momentos difíceis porque não estão se perdoando. Existem famílias que estão trancadas na mesma casa, mas não estão se suportando. E isso precisa ser ajustado. Cristo nos dá os recursos para isso. Hoje,
nós vamos analisar esses recursos. Recursos esses que vemos nas Escrituras e que o Senhor Jesus já nos deu. Primeiro recurso, a paz de Cristo. O versículo 15, ele traz esse recurso como algo próprio, algo que Deus nos deu. O texto diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. A paz é um excelente recurso de Cristo para que as famílias vivam mais felizes. Para viver a nova vida, nós precisamos buscar a paz de Jesus. A nova roupa, ou a roupagem nova que ele nos dá, traz a paz. É como se fosse um adesivo na roupa, mas ela vai mais do que na roupa. Ela penetra no coração. O apóstolo Paulo diz que que precisamos deixar que a paz de Cristo reine em nossos corações. Sabe, existem casas, famílias, residências que estão vivendo em guerra. Elas não guerreiam contra o Covid-19, a Covid-19. Elas não guerreiam contra a pandemia, contra o coronavírus. Elas estão guerreando entre si. Não há paz dentro de casa. Mas quando nós temos Cristo, Cristo nos prometeu essa paz. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Quer dizer, a paz do mundo, ela realmente não nos traz recursos para a felicidade, mas a paz de Cristo, sim. Por isso o texto diz, habite ricamente a paz de Cristo em vossos corações. E quando nós pensamos que Cristo trabalha em nossas vidas, essa paz como árbitro em nossos corações, aí nós vamos viver mais felizes. Sabe? Tem muita gente com saudade do futebol. Eu sou um. E um dos elementos importantíssimos no futebol é o árbitro. Por quê? Porque ele que ajusta as leis, no caso da FIFA, dentro do campo. As regras são pré-estabelecidas e possa ser que na corrida atrás da bola, o jogador se esqueça das regras. E o árbitro está lá para lembrar. Quando o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Colossos e diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, é que há uma regra estabelecida em Cristo Jesus, que é uma regra de paz. Que é uma regra que nós precisamos buscar viver dentro do lar. Esse recurso é dado por Cristo e quando nós observamos que nós somos chamados para um só corpo, e aí entra a perspectiva da igreja família, como você está reunido aí, talvez você está na frente de uma Smart TV, ou com o tablet na mão, ou cada um com o celular na mão, ou com o computador ligado, e a tela para todo mundo ver. Nós somos, meus queridos irmãos, agora um time, uma família. Quando nos reunimos na igreja, no templo, nós também somos uma família, a família de Cristo. Mas além da família de Cristo, nós somos uma família de sangue. Então, meus irmãos, que essa paz seja árbitro em nossos corações. A regra da paz é a regra de Cristo em nós. Essa paz que nos faz ser um corpo. E fomos chamados para um corpo. Corpo e família. Ou família e um corpo. E por isso, diz o texto, sejam agradecidos. Hendrickson, que foi citado por Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, paz é a condição de descanso e contentamento no coração daqueles que sabem que o seu Redentor vive. Não adianta ficar procurando paz se a gente não tem o Redentor no coração. Nós sabemos que Cristo vive. E como ele nos prometeu, deixo-vos a paz, nós vivemos em paz. Nós buscamos viver em paz. E é preciso paz para passar a pandemia, a quarentena. Que digam algumas pessoas que moram sós e estão atribuladas. Moram só com o cônjuge e estão atribuladas. Moram só com os filhos e estão atribuladas. Sabe por quê? Porque está faltando Cristo. A paz de Cristo, essa ferramenta, este recurso, você não pode deixar que ele reine em sua vida. Segundo recurso, versículo 16, a palavra de Cristo. E, meus irmãos,
A palavra de Cristo, ao reinar em nossas vidas, é algo muito precioso. Apóstolo Paulo diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Esse verso, irmãos, ele traz perspectivas desses recursos que Cristo nos deu para a nossa família ser mais feliz. E esse recurso chamado Palavra de Deus é algo precioso. Sabe, você está aí com um tempo em casa e a Bíblia tem sido lida por você e dentro da sua casa. A palavra de Cristo precisa habitar em nós e para que ela habite em nós, nós precisamos lê-la, estudá-la, ouvi-la, vivenciá-la. E quando nós falamos que ela tem que habitar ricamente, eu fiquei pensando em uma pessoa rica. O que é uma pessoa rica? Uma pessoa rica, ela tem muitas posses. E o que seria uma pessoa rica da palavra de Cristo? É uma pessoa que tem muito da palavra em si. Vivendo, ouvindo, falando, estudando e lendo. Sabe, quando a gente encontra pessoas e famílias que a palavra está com elas. Sabe, quando nós encontramos gente que falam 10 palavras e todas elas têm a ver com as Escrituras. Quando nós encontramos gente que não fica discutindo bobagem, besteira, mas fica falando, pregando a palavra de Deus, essa pessoa é rica da palavra. Lá em Colossos, haviam falsos mestres tentando espalhar falsos ensinamentos. Pessoas ricas da palavra não caem em falsos mestres e em falsos ensinamentos. Esses perigos rondam ainda a igreja hoje em dia em nossas famílias. Nós vemos gente fazendo absurdos em nome de Cristo, mas que estão pobres das Escrituras. Nós olhamos para as Escrituras e olhamos o que o apóstolo Paulo desejava para aquela igreja e é o que Cristo deseja para cada um de nós. A Bíblia, a palavra de Deus, é suficiente para nós. Não adianta ir atrás de invencionices, de coisas estapafúrdias que estão fora das Escrituras. Eu aceitei Jesus aos 10 anos, irmãos. E desde os 10 anos eu estudo a Bíblia. E uma das questões que me chamam a atenção a ser batista é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós acreditamos o que tem na Bíblia e praticamos o que tem na Bíblia. Então, quando o apóstolo Paulo, as Escrituras nos falam hoje, habite ricamente em vocês, as Escrituras estão falando que essa é uma atitude não apenas de olhar a Bíblia como um livro de superstição, mas como um livro que eu devo buscar Deus, aprender mais de Deus, viver mais de Deus. A Bíblia aberta em casa, pegando poeira, ela não vai fazer isso. Fazer que Deus habite ricamente em você. Mas ela aberta, sendo lida, estudada, com a família junta, memorizando as Escrituras, fazendo uma gincana de memorizar versículos clássicos. Meu filho mais velho está memorizando Jeremias 33:3. Eu espero que no final dessa semana ele já tenha memorizado. Ele está aqui me ouvindo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu memorizei com 11 anos. E por muitas vezes, ao orar, meus irmãos, em momentos de angústias, de batalhas espirituais, eu lembro do que o profeta falou lá atrás, e clama ao Senhor, e sei que Ele está me ouvindo, e uma hora Ele vai me responder coisas maravilhosas, muito mais do que eu sei, porque Ele é Deus, e a sua palavra não mente. Meus irmãos, quantos de nós queremos que a palavra de Cristo habite ricamente em nossas famílias? Todos nós. Paulo, irmãos, ele nos descreve como pessoas que devem aconselhar umas às outras. O texto diz, aconselhem-se mutuamente com toda sabedoria. Como vamos obter sabedoria? Na palavra de Cristo.
louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como nós vamos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais? Cantando o que tem na Bíblia. Alguns projetos, meus irmãos, me chamaram muita atenção nesse tempo de quarentena. Alguns projetos de pessoas que trabalham com música, como acabamos de ouvir o pastor Márcio Tunala, cantando sobre Barnabé, um homem que deu a sua vida ao próximo, que vendeu seus bens e deu aos necessitados, que ajudou os missionários a serem missionários. Quando nós cantamos músicas que louvam e adoram ao Senhor, isso é muito, muito bom. O que é que você tem cantado? Será que você tem se alimentado das lives dos cantores seculares? Ou a palavra de Deus tem habitado ricamente em você? Que tipo de música você tem ouvido? Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz um negócio muito interessante para o nosso alimento espiritual quanto à música. Ele diz assim: há uma inter-relação entre a Bíblia e a música na igreja. A pobreza do conhecimento da palavra reflete no imenso número de músicas evangélicas pobres e vazias de conteúdo bíblico. Os compositores evangélicos precisam ser cheios da palavra, pois a música é a teologia cantada. Nós precisamos ser ricos da palavra de Deus. Use essa ferramenta, querido. Use esse recurso dado por Deus, a palavra de Cristo. Em terceiro lugar, que recurso nós temos para que nossas famílias sejam famílias mais felizes? Versículo 17. O nome de Cristo. O versículo diz o seguinte: e tudo o que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sabe o que acontece quando Cristo é tudo? Nesse verso nós encontramos que tudo o que fazemos, é em nome de Cristo, é pelo nome de Cristo. Apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Então, quando nós olhamos esses dois versículos, nós devemos aprender a lidar com as coisas que Deus nos dá. E dentre elas, Deus nos deu uma família. Sua família tem vivido para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Ela tem o nome de Jesus como o nome que rege a família. Algumas famílias, elas dão tão importância ao seu nome que estão esquecendo do nome de Jesus. Algumas pessoas, né, se dizem tão preocupadas com sua reputação que esquecem do nome de Jesus. Algumas outras famílias estão tão desligadas disso tudo que o nome de Jesus está lá em último, penúltimo lugar. Na internet, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, o nome de Jesus tem sido glorificado por sua vida? Qual é o nome que está lá? Se alguém andar na sua timeline das suas redes, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, se alguém pegar o seu WhatsApp, o nome de Jesus está sendo glorificado. Aquilo que você está fazendo lá é para a glória do Senhor. Queridos irmãos, quando Deus nos dá a ferramenta do nome de Jesus, é porque ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Quando nós temos o nome de Jesus em nossas famílias, nossos joelhos se dobram, nosso louvor é para Ele, e nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, o Senhor das nossas casas, o Senhor das nossas famílias. Ele está dentro das nossas chácaras, Ele está dentro dos nossos apartamentos, Ele está dentro dos nossos condomínios, Ele está dentro das nossas casas. Um nome que é sobre todo nome. Maior do que qualquer político, maior do que qualquer líder religioso. Jesus é o nome sobre todo nome. Então, meus irmãos, e tudo o que fizerem, seja com palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus. Aos irmãos da Hope, esta semana, ou semana que passou, querido pastor dos irmãos, em uma conversa comigo, e era uma conversa pública,
porque nós estávamos tanto no Facebook como no YouTube, nós falávamos sobre as ações da igreja de ajuda comunitária. E ele falou sobre o jeitão dos batistas. A gente não está promovendo o nome do pastor. Porque o pastor Fabrício ajudou tantas pessoas, ou o pastor Jefferson ajudou tantas pessoas. Às vezes nem o nome da igreja nós queremos que conste, porque as escrituras nos dizem sobre a perspectiva de ajudar o necessitado com as esmolas, que uma mão não saiba o que a outra faz. Sabe por quê? Não é porque a gente tem outra perspectiva, a não ser que o que a gente faz de ajuda ao próximo, a gente faz porque nós amamos pessoas, mas porque nós queremos saber que aquela ação está glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós não somos marcas para fazer marketing. Nós somos agentes da glória de Deus, que fazem tudo para a glória de Deus. Jesus precisa ver. O nome dele necessita ser glorificado por nós. Não que ele tenha necessidade disso, mas que nós precisamos, porque temos esse recurso, fazer tudo em nome do Senhor. Em último lugar, irmãos, o que permeia os 3 versículos e o que me chama a atenção é a gratidão. Se você ler o final do versículo 15, você vai achar o seguinte: sejam agradecidos. Final do versículo 16, com gratidão no coração. Final do versículo 17, dando por ele graças a Deus Pai. Quero finalizar essa palavra sobre recursos para uma família mais feliz. Que uma família agradecida sempre será feliz. É agradecida pela paz de Cristo, é agradecida pela palavra, é agradecida por Cristo. Agradecer, gratidão, um coração grato, irmãos, é falar de Deus o tempo todo. Porque Ele é tudo para nós. Devemos buscar o céu e ter a mente voltadas para as coisas de Deus. Dar graças, meus queridos irmãos, é uma das maneiras que fazemos isso. Quando eu digo obrigado, Deus, obrigado, Senhor, eu trago Deus para perto de mim. Eu fico perto de Deus. Eu busco mais ao Senhor. Sempre que fazemos isso, nós estamos expressando a nossa confiança. Não ao dinheiro, não aos nossos estudos, não ao status quo, mas a Deus. E isso é ser agradecido. Aqui em casa, no nosso culto doméstico, que foi reavivado, aleluia, nesse tempo de quarentena, todos os dias nós nos reunimos para orar, e por conta da agenda não fazíamos isso antes, sempre chegava tarde ou cedo demais e acabava os meninos dormindo e a gente não se encontrava. Eu orava com a Débora, às vezes chegava, a Débora já estava dormindo, mas agora a gente tem um horário. E nós nos sentamos no quarto dos meninos, lemos a Bíblia, fazemos uma gincana, agora temos um processo de gincana entre nós, principalmente com os meninos aprendendo mais da palavra, mas há um momento, meus irmãos, que é muito precioso para mim. É o momento de agradecermos o dia. E a gente agradece as refeições, quando a gente senta para comer, mas quando a gente agradece o dia, agradece alguma coisa que Deus nos deu de presente naquele dia, algo precioso, algo importante, mas só de ver os meus filhos dizer, eu quero agradecer a Deus por... Meus irmãos, isso enche a minha alma, não como pastor de uma igreja, mas como um pai, que sabe que o filho está sendo agradecido a quem de direito. Por mais que seja eu que pague lá com o cartão, com o dinheiro, eles sabem que aquilo tudo vem de Deus. Seja o alimento, seja o estudo, seja a roupa, seja o brinquedo, eles sabem que tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor. Quando nós reconhecemos isso, irmãos, nós expressamos este reconhecimento por meio da gratidão. Não deve ser estranho para você agradecer por tudo. É estranho para o mundo. Eu me esforcei, eu consegui, eu tenho que agradecer a Deus que não fez nada. Deus faz tudo por nós. Se não fosse Ele, não teríamos nada. Todo mundo
vai saber quando nós agradecermos. Agradecermos ao nome de Cristo, agradecermos a palavra de Cristo, agradecermos a paz de Cristo. A nova vida em Cristo nos traz alguns recursos, e quando nós usamos esses recursos que estão disponíveis em Cristo e por Cristo, eles são como peças de uma caixa de ferramenta, que quando nós buscarmos usar para as nossas famílias serem mais felizes, estão lá. São 4 recursos fundamentais, mas todos eles, em destaque, está Cristo. A paz de Cristo, que deve ser árbitro, a palavra de Cristo, que deve habitar ricamente em nossos corações. E quando nós observamos e pensamos nessa perspectiva, o nome de Cristo está em nós. E, por final, agradecidos somos a Cristo por tudo isso. Que Deus abençoe a sua família, meu irmão. Que Deus dê graça à sua família. Quando você tem a paz de Cristo, a palavra de Cristo, o nome de Cristo e o coração agradecido, Cristo é tudo para você. E sendo Cristo tudo para você, sua família será mais feliz. Em nome de Jesus. Quero orar por você, quero orar por sua família. Talvez está faltando alguma coisa aí desses recursos melhorarem sua casa. Eu não sei, você sabe. Eu tenho buscado aqui esses recursos todos os dias para que a gente viva em paz, para que a gente viva na palavra e com a palavra, para que a gente tenha o nome de Jesus adiante de nós e tenha um coração grato. Grato a Deus por tudo. Oremos. Pai, nessa hora eu quero apresentar cada família que está agora conectada a este culto, cada família da comunidade Batista Hope, cada irmão, membro de uma família. Nessa hora, Pai, nós apresentamos a vida deles porque sabemos que o Senhor tem disponibilizado por Cristo em nós, pelo Teu reino, estes recursos que nos abençoam. Por isso, Pai, faz-nos compreender, viver, buscá-los, porque com isso, com certeza, nossas famílias serão mais felizes. Pai, o papel da mulher, o papel do homem, o papel do filho, o papel do pai vão ser vivenciados para a glória do Teu nome, cheios de paz, obedecendo a Tua palavra e vivendo, Deus, com o coração grato. Grato, porque fazemos tudo em nome de Cristo. Pai, abençoa em nome de Jesus esses dias que nós temos que ficar em casa. Às vezes sai um, às vezes sai outro, mas a maioria do tempo em casa. Porque o Senhor tem nos ensinado. A Tua pedagogia tem nos feito compreender mais sobre a nossa família e sobre Cristo em nossos lares. Pai, abençoa em nome de Jesus as famílias dessa igreja e todos que nos ouvem e veem nessa hora, em nome de Cristo. Amém.